Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é quarta-feira e você sabe que toda quarta-feira tem episódio novo do nosso Intríade. Sempre temas que vão realmente interessar para você. E se você não se interessar por esse tema de hoje, você pode mandar para alguém que se interesse, né? Porque o tema está muito bom. Eu acho difícil você não se interessar pelo tema de hoje, porque é muito vasto o que nós vamos conversar. E eu estou aqui hoje como convidado do nosso Intríade, meu querido amigo, pastor Anderson Carlos de Oliveira. Ele é casado, pai de 2 filhos e atua como coach, psicanalista, professor, pastor e palestrante há quase 25 anos, é mestre em ciências da educação, psicanalista clínico, analista corporal e comportamental, é coach integral sistêmico, especialista em inteligência emocional e desenvolvimento humano e ainda em psicologia positiva, tem MBA em coach executivo, é acadêmico da Academia Evangélica de Letras do Pará, foi diplomado recentemente no dia 23 de outubro, juntamente comigo, estava lá também, estou trazendo aqui os meus chegados, né? E a gente vai conversar sobre inteligência emocional, qualidade de vida, enfim, o nosso tema vai ser bem vasto, depois você vai poder, então, transmitir para muita gente o que você aprendeu e compartilhar. E aproveita já, se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Lembre que toda quarta-feira a gente coloca um episódio novo do nosso Intríade. Você pode assistir aqui pelo canal do YouTube e para você que ouve a gente também pelo Spotify, tá certo? Pastor Anderson, que prazer, muito obrigado por aceitar o meu convite. Bem-vindo aqui ao nosso Intríade. O prazer é meu, Ivaldo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, acompanha o Intríade aí, né? Um privilégio poder estar junto com você aqui e nós estarmos falando aqui, debatendo, dando esse feedback para essas pessoas que nos acompanham de algo tão importante que eu julgo que é importante na atualidade. Com certeza. Bom, aqui, segundo o teu currículo, aqui a gente tem muita coisa para conversar, né? E a gente tem muita coisa em comum. Eu amo psicanálise, eu sou psicólogo, mas com a linha de atuação, com a abordagem psicanalítica, Uau, então show. Gosto muito da psicanálise, gosto muito do Freud, do Lacan, enfim. Mas a gente também tem outra coisa em comum, além da teologia, né, como pastores, mas temos aqui, eu vou começar por ela, pela AELPA, que é a Academia Evangélica de Letras do Pará. Verdade. Né? Nós fomos recentemente diplomados num evento maravilhoso. Vai ter um segundo momento que vamos estar juntos. Mas, assim, essa experiência, com certeza, além de a gente poder estar num lugar que possibilita esse encontro de intelectuais, de teólogos, de pensadores, também ajuda a gente a estreitar amizades, relacionamentos, né? E isso tem sido muito bom aqui para o Intríade, né? Porque conheci alguns pastores que eu ainda não conhecia para estar aqui com a gente. Bom, Anderson, eu vou te chamar de Anderson, tá? Sem problemas. Assim como você pode me chamar de Ivaldo, sem as formalidades, porque eu vou começar primeiro te agradecendo por esses 2 livros, 2 textos, né? Que eu acabei de receber aqui de presente, viu, Vitor? Tá? Só para fazer inveja mesmo para você, tá? Mas o Inteligência Emocional, impacto e contribuições da inteligência emocional na qualidade de vida, esse aqui chega a estar cheirando a novo, né? Exatamente. A gente vai já falar dele. E bloqueios e vícios emocionais, como vencê-los. Bom, primeiro, a gente já vai falar sobre esses livros, mas a gente já vai começar com essa temática aqui. Vamos pensar sobre inteligência emocional. Perfeito. Quando a gente pensa em inteligência emocional, estamos pensando em quê, necessariamente? Quando a gente pensa em inteligência emocional, precisamos pensar no gerenciamento das emoções. Muitas vezes, Ivaldo, né? Sim. Vamos lá, sem as formalidades. É difícil, né? Ficar se chamar pastor. Pastor, e fica aquela coisa, você não sabe o que dizer de verdade. Mas vamos lá. Quando se fala em inteligência emocional, a grande maioria das pessoas fala assim, não, mas eu controlo as minhas emoções. Quando eu ouço essa palavra, isso me gera uma preocupação. Porque se ela diz para mim que está controlando, me dá a sensação de que ela está segurando. Sim. E isso, na nossa visão, e visão psicanalítica, né? Nossa, por isso eu digo assim, na verdade é muito mais uma repressão do que de verdade um controle. Então, é mais um gerenciamento, é saber colocar as emoções na hora certa, no lugar certo e da forma correta. Assim, a pessoa nem fica reprimida,
a ponto de explodir, mas ao mesmo tempo pode passar pela vida vivendo e sentindo a vida, porque é o que a emoção faz, né? Sim. Então ela não foi feita para ser reprimida, mas sim para ser gerenciada e usada no momento certo de forma adequada. Perfeito. Às vezes a pessoa diz assim, eu acho que faltou inteligência emocional ali naquele momento para mim. Tá, inteligência emocional não é uma coisa que falta numa situação. Não. Né? Se faltou ali é porque ela não tem em diversas outras situações. É verdade. Ela já não está desenvolvida. Porque a pessoa pensa que tem muito a ver simplesmente com uma explosão de humor em alguma situação, com uma resposta mal dada em algum momento. A gente imagina, faltou inteligência emocional. Então vai muito mais além do que isso. É um gerenciamento, é um trabalho de gerenciar, né, as emoções. Exatamente. Inclusive tem um trecho do livro que eu falo sobre exatamente essa questão. Que inteligência emocional todos nós temos. A questão é o nível dela que é diferente. Então tem aquele que tem um nível um pouco mais baixo, um pouco mais desenvolvido e bem mais aprimorado. Então a questão é exatamente essa. Se ela explodiu ali, é porque o nível de gerenciamento dela já é pequeno. Não só por aquele fator, por assim dizer, mas num todo um contexto que já vem desde, como a gente costuma dizer na psicanálise, desde a sua infância, já vem desde lá. Então, se ele não aprendeu ainda a desenvolver, ampliar essa inteligência, com certeza, em algum momento, ela vai ser explosiva. E a gente vê assim, né? Há um tempo atrás, pouco se falava sobre inteligência emocional. Sim. Sempre que se pensava em QI de inteligência, né, em coeficiente de inteligência, a gente sempre pensava na inteligência matemática, na inteligência lógica. Na maioria das vezes, os testes de inteligência, os testes de QI, ainda são assim, ainda precisam de algumas outras transformações. Mas sempre quando se pensava, vamos medir o coeficiente de inteligência de alguém, imediatamente se pensava logo naqueles testes matemáticos, lógicos, né? Uhum. E aí depois veio Goleman, né, que começou a estudar sobre a inteligência emocional, começou a trabalhar que às vezes a pessoa tem uma capacidade lógica, uma capacidade de um raciocínio matemático fabuloso, fantástico. Às vezes a pessoa até um gênio, né, na física, na matemática, mas tem uma dificuldade muito grande de lidar com as suas emoções. Exatamente, é verdade. Até para classificar, até para a gente distinguir o que é uma emoção e o que é o sentimento, é difícil, as pessoas não conseguem, né, ter essa ideia. Então, vamos começar falando sobre as emoções. O que são as emoções? Em que momento a gente percebe que essas emoções estão desequilibradas, precisam ser tratadas, trabalhadas? E quais são os impactos, né, que ela geralmente causa, né? Causa. Então, na verdade, as emoções, a maioria dos estudiosos vão qualificar mais ou menos 5 emoções principais, básicas, né? Que é aquela que vai chamar de tristeza, alegria, raiva, medo e repulsa, né? Que é muito mais conhecido e bem mais falado. E os impactos? Os impactos, geralmente, ele já vem desde a infância pelo fato de que as pessoas não aprenderam a olhar para as emoções. Pelo contrário, elas costumam rotular o que é emoção boa e o que é emoção ruim pelo simples fato de pensar raiva é ruim, medo é ruim, tristeza é ruim. Não necessariamente. Perfeito. Porque se a gente pegar pelo contexto bíblico, inclusive eu falo em alguns contextos a Bíblia dentro do nosso livro, irai-vos, mas não pequeis. Então significa que Deus está autorizando que você pode sentir. Ele só está dizendo para você que você não deve reagir em função de tudo isso. Mas a gente não é ensinado desde a infância para isso. A olhar para as emoções. Olhar para a tristeza. Então, porque a tristeza ela tem o seu lugar, ela tem o seu momento, ela precisa existir, porque é ela que nos ajuda a suportar a situação difícil e depois nos dá a condição de voltar a ter a alegria. Só que quando a gente reprime isso, tentando fingir que a tristeza não existiu ou que ela não existe, ela mais cedo ou mais tarde acaba estourando em uma depressão. Por quê? Porque ela ficou acumulada, ela não foi externalizada. E quando a gente não aprende a externalizar da forma correta, ela vai sair do jeito errado. Perfeito, que aí a pessoa não está, voltando aqui para lá para o início, ela não está gerenciando a emoção, ela está, né,
subjugando aqui para algum lugar, escondendo em algum lugar. Ora, se você tem uma perda, né, seja pelo luto, né, de uma pessoa e você não sabe, não consegue fazer um processo de elaboração desse luto e você engole aquela tristeza, como a gente ouviu muitas vezes lá na infância, engole o choro. Verdade. Né? Porque parece que traduz-se nisso, né? Engole o choro é mais ou menos isso, engole a tua tristeza. Isso. E ninguém pode engolir a tristeza e jogar para um lugar que não existe, porque ela vai aparecer, ela vai desembocar em algum lugar. É uma energia psíquica que está ali. Com certeza. E ela vai querer sair de alguma forma, né? A gente fala, inclusive, que a depressão é uma saída psíquica. Né? Ela é uma saída, é um escoamento daquilo. Então, uma pessoa que ouviu muito desde cedo, engole o choro, ou homem não chora, que isso era muito comum. Homem não chora, quer dizer então que homem não sente dor? Homem não sofre? Homem não tem tristeza? Claro que tem. Então, esse sufocamento disso é justamente pela falta da inteligência emocional. Tá, eu preciso elaborar meu luto. Né? É claro que a gente, na minha área, eu vou olhar uma pessoa que está elaborando o luto, ela chega comigo e diz, olha, tem 5 anos que o meu pai morreu, eu estou ainda em processo de elaboração de luto. Não. Aí já tem alguma coisa que não está certa. Né? Já não está em processo de elaboração de luto, está com um luto patológico, aí é outra história. Verdade. Mas se essa pessoa tem uma situação em que ela teve uma perda e ela não consegue lidar com aquela perda e a sua tristeza está no nível que está impedindo, está imobilizando ela, aí não é uma questão nem de depressão, mas é uma questão de falta de inteligência emocional. Exato. Né? Se não, imagina, por exemplo, vamos falar, senão eu vou falar só eu aqui, né? Porque como é um mas tema, é um papo bacana, como é um tema lá, muito tá gostoso, bem, muito mesmo. bom, né, gente? Como é um tema muito gostoso, a inteligência emocional, por exemplo, dentro do casamento. Uau, essa aí então, que inclusive é um dos impactos, né? Sim. Que pode gerar qualidade ou prejuízo Sim. dentro desse contexto, né? Quando a pessoa não sabe reconhecer as suas próprias emoções, também não aceita as emoções do outro. Aí você imagina dentro do casamento. Se ela não consegue aceitar a sua própria tristeza, por que a gente manda o outro parar de chorar? Porque o choro do outro nos desconforta. Sim. E por que nos desconforta? Porque eu nunca olhei para a minha tristeza, então olhar para a sua é como se você fosse o meu espelho que vai me causando uma angústia e também uma tristeza. Então, a melhor forma é eu pressionar você a sair daquilo. Aí, ao invés de eu reconhecer que você está numa situação difícil, que você precisa de uma atenção, que você precisa ali de um apoio, de um ombro, eu simplesmente digo para você que isso é frescura, sai desse lugar. Consequentemente, o outro dentro do relacionamento é você não me enxerga, você não me vê. E aí começa a surgir as dificuldades nesse contexto relacional. É um dos impactos. Tem muitos outros ainda, né? Mas vamos pontuar basicamente por esse. Por que o diálogo também não acontece? Exatamente por isso. Porque se eu não gerencio as minhas emoções, todas as vezes que eu vou conversar com alguém, eu já vou com cheio de mecanismo de defesa. Eu já estou morrendo de medo de uma acusação que você possa fazer. Além de não ser uma acusação, talvez você só quer fazer uma pontuação, mas eu sempre vou achar que você está me acusando ou me ferindo, levando para o pessoal. E aí as pessoas começam a ter as dificuldades no relacionamento, né? É interessante que você falou que o reconhecimento da emoção do outro também, né? Porque a inteligência emocional é um gerenciamento das tuas emoções, mas como você lida também com a emoção do outro. Exato. É verdade. Porque senão a gente fica, não, eu tenho inteligência emocional, eu consigo controlar minhas emoções, eu consigo lidar com os meus chutes aqui, né? Eu consigo. Mas e como é que eu lido com as emoções do outro? Aí entra aquela ideia de ser continente, de ser acolhedor, né? De ajudar essa pessoa também a lidar com as suas emoções. Exato. E eu penso assim, quando as pessoas dizem que têm inteligência emocional, mas não conseguem ser esse continente ou ajudar o outro, eu já começo a questionar se ele de fato tem. Sim. Ou pelo menos se ela é bem desenvolvida, vamos pensar assim. Por quê? Porque tudo parte de nós. Eu sou a base de tudo. Então, se eu reconheço e tolero as minhas falhas, eu consigo tolerar as suas. Sim. Se eu não estou tolerando as suas, então é questionável se eu tolero as próprias. Porque parte desse princípio, né?
Perfeito. Então, se a pessoa não tem condição de ter empatia com o outro, de ajudar o outro, eu duvido que ela tem com ela mesma. Sim. Por mais que ela diga, porque às vezes as pessoas dizem que têm inteligência emocional só porque não estão ainda no nível de explosões, mas isso não significa nada. Pelo contrário, significa que talvez ela seja tão resistente nessa repressão e ela está conseguindo segurar isso por muito tempo. Só isso. Mas como é que eu vou medir a inteligência emocional? Não é nem tanto pelo que ele faz com ele, mas é porque ele faz com o outro. Sim. Porque eu só posso fazer com o outro baseado naquilo que eu já aprendi a fazer comigo mesmo. Então, se eu tolero as minhas falhas, eu tolero a sua. Se eu sou rígido comigo, eu sou rígido com você. Se eu cobro muito de mim, eu tenho uma autocobrança interna, eu cobro muito do mundo externo também. E assim sucessivamente. O próprio Jesus, né, quando ele falou, você vai amar o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então, você é a referência. Ponto. Eu até brinco e falo assim, olha, se você diz que ama mais o outro do que a si, eu duvido que isso seja amor. Sim. Talvez seja uma dependência emocional. Por quê? Porque se você não se ama, você não sabe o que é amor. E se você não sabe, como é que você pode dar para o outro e ter certeza do que você está dando é amor? Porque, na verdade, a gente sempre fala, baseado até no Freud lá, que você, de fato, nem realmente ama o outro. Você ama o amor que o outro tem por você. Ponto. Então, no final das contas, você ama você mesmo. Então, se você não ama a si mesmo, como é que você vai ter uma referência de amor do outro para com você? Você passa a desacreditar no amor do outro por você. É por isso que fica fácil até falar que não acredita no amor, né? Inácio também, não sei se você já conhece, sim, eu creio que você deve conhecer bastante. Ele também diz uma coisa: amo-te, independente de ti, mas pelas minhas partes que você carrega. Sim. Então, querendo ou não, o outro é esse espelho. Então, vamos lá. Como é que uma pessoa descobre, existem sintomas, sinais, que uma pessoa diz assim, bom, eu percebo que me falta inteligência emocional? Certo. São, como a gente fala de níveis, né? Então, vamos pensar em um certo nível. Por exemplo, boa parte de enfermidades ou dores corporais já pode ser sinal de que ele não tem inteligência emocional. Por quê? Porque essas dores geralmente está vindo de alguma emoção que está reprimida. Que inclusive eu falo aí sobre a emoção. Você coloca o emocional e o corpo, né? O emocional e o corpo, né? Por quê? Porque muitas vezes é isso que acontece. É claro que a gente tem aquela vertente da histeria de conversão e da psicossomática, né? A histeria de conversão é aquela que a pessoa tem todas as sensações da doença, faz todos os exames possíveis e não tem nada. Só que aí o que ela pensa? Ela diz assim, é porque o médico não é bom. E aí continua na busca. Até que um dia aparece, aí virou psicossomática, aí aparece a doença e ela diz assim, agora eu achei o médico bom. Não é verdade, é que agora aquela parte do seu corpo que estava sendo espancada por aquela emoção disse, eu não suporto mais. Aí ela adoece. Então, dores físicas, sintomas de alguma palpitação, de alguma enfermidade no corpo, tudo isso já pode ser sinal, um refluxo, né, uma queimação de estômago, já pode ser um sinal de que alguma emoção não está bem gerenciada. Então isso já me mostra que eu precisaria trabalhar alguma coisa, porque ela já não está boa. Né? Então já pode ser um desses sinais. A forma com que eu aprendo a lidar com o outro também é um sinal. Porque se eu não tolero o outro, ou tudo que o outro fala me incomoda, ou eu estou sempre preocupado com o que o outro vai pensar de mim, isso também já é um sinal de que a sua inteligência emocional também não está bem desenvolvida. Ela precisa aí de um pequeno ajuste. Por quê? Porque numa inteligência bem desenvolvida, o que você pensa de mim é apenas a sua opinião. Ela não deveria me incomodar e você deveria ter o direito de ter essa opinião. Sim. Ponto final. Então também são sinais de que a nossa inteligência não está boa. É interessante porque uma das características da inteligência emocional é a assertividade. Ponto. Né? É a capacidade de eu falar do meu ponto de vista sem ser agressivo, mas falar para não ser passivo. Exato. Porque existe muito isso, né? As pessoas dizem assim, eu ouço pessoas dizendo assim, não, comigo é assim, eu sou assertivo, eu digo na lata, bateu, levou. Não, você não é assertivo, você é ignorante. eu até brinco, Ivaldo, que isso aí chama-se sincericídio. Sincericídio, né? Então, a assertividade, ou a ser, é você poder
com diplomacia, com firmeza, posicionar-se e falar dos seus sentimentos diante de um certo tema, sem querer impor sobre o outro. Isso. E isso é inteligência emocional. Perfeito. Né? Quando eu posso dizer... Ou então aquela pessoa que fica assim, não sei se você lembra de um personagem de humor já de muito tempo, não é da nossa época, é meu pai que me contava. Talvez o meu pai me contou também. Talvez seu pai te contou também. Que ele diz assim, na hora, eu fico só, 3 horas depois que eu penso que eu devia ter dito para ele. Verdade. Né? Falta inteligência emocional, Sim. porque falta assertividade. Sim. Aí a pessoa fica engolindo, como a gente fala, engolindo sapos o tempo todo, né? Por isso vem as famosas refluxos, né? Que a pessoa não consegue mais lidar com aquilo, inflamação digerir. de garganta. Então, a assertividade é um elemento da inteligência emocional. E, inclusive, até falando sobre o contexto de relacionamento, eu até acho interessante, eu não estou questionando quem diz isso, mas eu faço uma reflexão sobre essa fala. É muito comum você ver na internet as pessoas falarem assim, o que é que você prefere? Ter paz ou ter razão? Tá. Numa visão macro, você vai dizer que, a gente pode até dizer que isso é louvável, mas se a gente parar para pensar, toda pessoa que é obrigada a se calar e não falar do que pensa, eu duvido que ela tem paz. É complicado. Eu duvido que ela tem paz. Pelo menos dentro da perspectiva da inteligência emocional, ela não tem paz. Pelo contrário, ela só está reprimindo tudo isso. E aí eu digo que o ideal não é se calar, é ter paz e também ter razão. Só que respeitando também a razão do outro. Essa que é a diferença. Então eu digo, se posicione, mas eu explico. E o que é posicionar? É você ser firme, porém gentil. Sim. Isso é que é posicionamento. Porque o que passar disso aí é aquilo que você falou. Pode ser brutalidade, ignorância, agressividade, menos posicionamento. Sim. Que o posicionamento é, eu sou firme naquilo que penso, creio, valorizo, acredito, defendo, mas eu sou gentil. Até na hora de falar isso para você. Então, isso para mim é posicionamento. A gente vai colocar, né, às vezes as pessoas, mas o que é se posicionar, se assertivo, é só colocar 3 coisas. Passividade, agressividade, assertividade. Ponto. Quem é passivo vai ficar só engolindo. Calado, só engolindo o tempo todo. Aí chega em casa mal-humorado, não sabe por quê, dor de cabeça, dor na garganta. Aí começa a produzir estresse, né? E a pessoa tem um monte de sintomas lá físicos porque fica o tempo todo. O problema é que um dia isso explode. Né? E às vezes explode, infelizmente, num AVC, né? No grau mais trágico possível, pode explodir. E a outra pessoa que vive o tempo todo agredindo. Não, eu falo, uma hora ela está só, ninguém quer conviver mais com ela, né? Já perde relacionamentos, vive o tempo todo jogando os outros para baixo, vai ficar só. Esse meio termo, essa capacidade de dizer diplomaticamente, gentilmente, mas dizer, é assim que eu penso. E aí não é nem perder a razão e ficar com a paz. Ou, não, vou ficar, mesmo que eu prefiro ter razão, ou eu prefiro ter paz do que ter razão. Se a gente puder ter lugar de fala, e essa expressão ela já está tão clichê, né? É verdade. Mas eu preciso ter lugar de fala. Sim. Né? Se eu tiver meu lugar de fala, ainda que eu perca, porque aí é outra coisa, ainda que eu perca a questão, porque perder a razão não é perder a questão. Não. Né? Eu posso continuar com a razão, mas perder a questão. Ok, é isso aí, verdade. Então, eu acho que essa é a questão muito importante. Perdi a questão, mas eu fui ouvido, eu falei, me posicionei, tirei daqui de dentro, estou em paz. Estou feliz porque perdi a questão? Não. Mas eu tenho capacidade, competência para seguir adiante. Exato. Não é? Exato, exatamente, é verdade. Então vamos lá, mas vamos voltar aqui. Eu vou seguir aqui teu. Vamos lá. Até para poder mais uma vez reforçar que no próximo sábado, agora dia 2 de dezembro, nós teremos o lançamento deste livro aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Impactos e contribuições da inteligência emocional,
na qualidade de vida. Olha só, você vai gostar mesmo. Então, agora, É. dia 2... E junto com esse tem um lançamento de um novo livro que está chegando ainda, tá? Mas vai estar conosco, que é o Relacionamentos, Verdade, Nua e Crua. Maravilha. Né? Vai estar lá. Então já vai ser no dia 2 também. No dia 2 também. Então os 2 livros estarão lá e nós queremos fazer autógrafo. E esse segundo livro eu escrevo junto com a minha esposa, né? Sim, eu vi lá a tua chamada, verdade, eu vi. Então vamos fazer o seguinte, vamos anotar depois aí o endereço direitinho, tá? Para colocar aí na legenda, para todo mundo ir lá, quem puder ir, participar deste lançamento e já sair de lá com o livro. Eu tenho a felicidade de ele chegar aqui nas minhas mãos. Mas vamos lá. Então você fala aqui o emocional e o corpo. Eu vou falar do emocional, psicologia e teologia depois, deixar para o final, a gente vai subindo assim, né? Certo. Então, doenças hereditárias, envelhecimento, falta de cuidado com o corpo e a psicossomática. Já falamos um pouquinho disso, né? Sim. E aqui, relacionamentos saudáveis, relacionamentos amorosos, também a gente até percorreu por aqui. Erros cometidos nos relacionamentos, dicas para um relacionamento saudável. Exatamente. Quais são as dicas? Vamos lá. O pessoal vai ter que ler, viu? É só aqui um... Só um ponto. Só um spoilerzinho. Se eu disser tudo, aí não vai precisar comprar o livro mais, né? Mas olha só. Uma das dicas é você, por exemplo, aprender a não levar para o pessoal. Entender que o que o outro fala, ele não está falando de si propriamente, está falando mais dele. Ele está falando da dificuldade dele, ele está falando daquilo que ele não concorda, daquilo que ele não tolera, daquilo que ele não aceita. Não que necessariamente a pessoa seja. Então, quando a gente aprende a não levar para o pessoal e a entender que a outra pessoa está apenas colocando para fora os seus sentimentos, é uma forma de nós lidarmos bem com o relacionamento. Porque todas as vezes que eu me sinto atacado, eu tenho necessidade de defender. Por que nunca acontece o diálogo? É exatamente por isso. Porque toda fala do outro, para mim, é um ataque. Se é um ataque, automaticamente eu quero fazer uma defesa. E nessa defesa, se eu não tiver com a inteligência emocional bem trabalhada, sai de forma agressiva, sai de forma estúpida e vai se tornando cada vez pior aquele convívio dentro daquele processo do relacionamento em si, tornando ele até tóxico, porque chega a um ponto que é intolerável, né? Então, essa é uma das questões. A outra eu falo muito sobre também a forma de como você falar. O grande segredo não está em você deixar de falar o que você precisa ser falado. O grande segredo é você não falar do outro, mas falar de si. E aí tem até um exemplo que eu cito, que é assim. O outro chegou atrasado. Não diga que o outro atrasou. Não diga que o outro, que você nunca pode contar com ele, porque isso é um ataque. Então diga para ele como você se sente quando os atrasos acontecem. Você não está falando do outro, você está falando do seu sentimento. Quando a gente fala do sentimento, a gente tem a chance do outro ficar desconfortável e ainda te pedir desculpa. Sim. Quando você ataca o outro, além de ele se defender, atacar de volta, com certeza, da próxima vez, se ele atrasou 15, ele atrasa meia hora, porque quer te punir. Sim, sim. Então essa aí é uma das dicas que a gente cita. Tem muitas outras, mas falando basicamente por alto, das que a gente dica sobre a questão desse relacionamento saudável. Existe uma expressão que eu gosto muito, eu uso muito com alguns pacientes. Bateu, doeu, toma que é teu. É aquela reflexão que eu faço quando eu ouço uma coisa que a pessoa me falou que doeu. Uhum. Eu preciso refletir. Peraí, por que está doendo em mim? Boa. Porque é meu. Porque se a pessoa fala uma coisa, por mais severa, por mais dura que seja, e ela não me impacta, eu vou pensar, bom, isso não é meu. Sim. Isso não cabe em mim. Se não cabe em mim, eu não vou usar. Porque tem muita gente que fica vestindo tudo que lhe dão, né? Uhum. Então você chega com uma pessoa e diz, poxa, você é um irresponsável, a pessoa aí dói. Aí a pessoa vai para casa e vai avaliar. Eu sou irresponsável? Ele vai se avaliar como pai. Ele começa a perceber que ele é responsável como pai, que ele é responsável como marido, que ele é responsável no trabalho e diz, caramba, por isso que doeu, porque eu sou irresponsável mesmo. Bom. Mas se ele chega em casa e ele faz peraí, deixa eu fazer uma reflexão, eu sou irresponsável como pai? Não.
como marido? Não, ele começa a dizer, não, isso não tem a ver comigo. Segue o baile, segue o jogo. Eu até brinco desse jeito com as pessoas dizendo o seguinte: se eu passar ali na esquina e alguém me chamar de branquelo azedo, o que vai acontecer? Aí o pessoal ri, né? Aí fala, nada. Eu falei, por que nada? Porque você não tem nada de branco. Então você percebeu que só afeta se eu tiver alguma coisa? Se não tiver nada em mim, daquilo que o outro está falando, não importa o que ele está falando. Não vai me afetar. Como eu não é teu. Não é meu. Como eu não tem nada de branco em mim, então eu vou achar... Só os cabelos que tá pecando. Só se for, né? Ou eu vou achar que ele está brincando comigo e vou sorrir para ele, ou eu nem vou dar atenção porque eu acho que ele não está falando comigo. Agora, se mexeu, com certeza é porque tem alguma coisa aí que casa com aquilo que ele está falando. Tem um eco aí dentro. Se não tiver eco, não tem jeito. E é exatamente essas falas suas aí, foi muito boa, gostei. Quando a gente pensa agora na inteligência emocional, saiu um livro há pouco tempo, não é pouco tempo também, para mim tudo é pouco tempo, é porque eu sou muito jovem ainda, sobre inteligência emocional no trabalho. Né? E você tem um capítulo que você fala sobre isso, né? Inteligência emocional profissional dentro do ambiente de trabalho, a importância disso. Se a gente não deve levar nada para o pessoal, especialmente no trabalho. Então, um patrão, um gerente, um líder chega e chama o funcionário e diz, olha, você tem chegado atrasado, você tem tal, e essa pessoa fica morrendo de raiva e quer que o patrão morra. Né? Ou o colega chega e não dá bom dia, ele já fica aqui achando que o colega quer que ele vá embora. Dentro do ambiente do trabalho, isso é muito estressante. Se a pessoa não tiver essa capacidade realmente de distinguir entre o que é pessoal, o que é ele ali no papel de líder ou de colaborador, e o que é ele no papel de ser humano comum, ele vai voltar para casa o tempo todo adoecido e amargurado. Sim. Inclusive, possibilita até a síndrome de Burnout. Sim. Com mais facilidade, exatamente por conta dessa falta de inteligência emocional. E hoje as empresas estão preferindo encontrar funcionários e pessoas que têm essa inteligência emocional. Por quê? Porque a habilidade de desenvolver ali a área profissional é mais fácil de ensinar do que você ensinar alguém a manter um clima saudável de um ambiente de trabalho, né? Inclusive, hoje, as empresas estão muito preocupadas até mesmo com aquela questão do assédio moral. Sim. Por conta disso, porque antigamente se usava manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, o chefe podia falar o que quisesse para o funcionário. E hoje, por conta desta vertente, desse conhecimento, estão trabalhando melhor, até mesmo a equipe de gerentes, para não ter esse tipo de comportamento com os funcionários. A forma como se manda num e-mail, como se expressa com esse funcionário, como dá o feedback para ele, né? Não é nem mais chamar a atenção, é só dar feedback agora, né? Porque antigamente você chamava a atenção do funcionário. Hoje não, você dá um feedback para ele sobre como está essa desenvoltura. E sim, a síndrome de Burnout tem se tornado tão recorrente que agora o CID-11, né? Sim. Classificou ela como uma doença do trabalho, que antigamente ela estava inclusa, né? Dentro do processo. Era mais sintoma do que o... Exato, e agora ela tem a sua própria classificação, né? Dentro desse processo, por falta de inteligência emocional. Porque, na verdade, assim, né? A gente pensa nos ambientes mais estressores, porque o burnout ele vai sair lá da ansiedade, ansiedade de desempenho, do estresse no trabalho. E quais são os ambientes de maior gênese de estresse? É a família, o trânsito e o trabalho. Exato. E na maioria das vezes as pessoas passam mais tempo no trabalho do que no trânsito e do que na família, do que dentro de casa. Às vezes, juntar o trabalho e o trânsito, aí pronto, o camarada mora na rua, ele não mora em casa. Né? É verdade. Então, quando a pessoa chega pela manhã, né, e ela pensa, por exemplo, é muito característico de alguém que começa a desenvolver a síndrome do trabalho, a síndrome de burnout, quando chega no domingo,
é dia de folga. Mas o cara fica triste. Mas por que ele tá triste? Porque amanhã é segunda-feira. Então o cara já sofre, já adoece. Às vezes a pessoa tem febre. Exato. Né? No domingo à noite a pessoa começa a sentir uma dor de garganta, uma febre, um negócio... Tá doente, porque a segunda-feira é aquela expectativa sempre de mal-estar, de encontrar, de olhar, já diz, eu vou olhar para a cara daquela pessoa. Aí começa a atender mal os clientes, começa a deixar de produzir, começa a vir o absenteísmo, a falta do trabalho, o adoecimento, os atestados, né? A falta de produção. E às vezes porque a pessoa não cuidou lá no nascedouro, lá no início, antes de desenvolver o estresse, vamos começar a trabalhar primeiro a inteligência emocional, essa capacidade de lidar com os nãos da vida, inclusive. Que inclusive é uma coisa até que eu comento sempre que oportuno, nós não sabemos cuidar da saúde, nós só sabemos cuidar da doença. Sim. A gente espera adoecer para depois cuidar, né? Que tem até o Janeiro Branco aí, que é a saúde mental, que é exatamente para estimular essa questão. Por quê? Porque as pessoas não cuidam da saúde. E geralmente só vai a um psicólogo, ou a um terapeuta, ou a um psiquiatra, só quando já está adoecido. E às vezes as pessoas ainda chegam e dizem assim, aí você pergunta, né, o que te traz aqui? A resposta não estou bem, senão eu não estaria aqui. E geralmente eu respondo, mas deveria estar aqui antes. Se tivesse antes, de ficar mal, porque a ideia é você trabalhar para manter o bem-estar e não trabalhar para poder consertar. Por quê? O tempo agora é muito maior. É muito mais difícil, leva mais tempo, vai exigir um pouco mais de paciência da pessoa, porque não cuidou lá do nascedouro, né? Então não cuidou da saúde. Então quem não cuida da saúde vai ter que cuidar da doença. E aqui entra aquilo que as pessoas às vezes não querem admitir. Quando eu devo ir ao psicólogo? Quando eu devo ir a um psicoterapeuta? Quando eu devo procurar? Agora. Mas eu não tenho nada. Então aproveita e procura agora. Que você melhor não tem momento, nada. Né? Porque a medicina curativa ela é muito mais cara do que a medicina preventiva. Exato. Né? Sempre vai ser muito mais caro. As pessoas às vezes não sabem, mas eu não tenho nada. Eu tenho às vezes uma tristeza aqui e ali. Eu já tive situações de um paciente chegar diante de mim e disse, olha, eu nem sei por que estou aqui. Aí eu disse, então vamos descobrir, né? A gente vai tentar descobrir juntos por que você está aqui. Não, mas eu vim porque a minha esposa disse que eu preciso estar aqui. Uau. Né? Então tá bom, então vamos esquecer a sua esposa e você acha que não precisa estar aqui? Aí a pessoa diz, eu acho que eu não precisava estar aqui. Aí eu disse, mas o que é que te faz, por exemplo, achar que você não precisa estar aqui? Aí a pessoa, não, porque eu não tenho nada demais. E o que seria ter algo? Aí a pessoa daqui a pouco a pessoa já está chorando lá. Daqui a pouco já chega no ponto. Né? Já chegou, até que chega uma hora de dizer, na verdade, eu precisava estar aqui mesmo. Né? Houve uma oportunidade que teve uma situação dessa, que eu fiz a pergunta da seguinte forma. Eu falei assim, e por que a sua esposa acredita que você deveria estar aqui? E aí depois que ele disse, porque ele disse que eu sou assim, 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 assim. Aí eu quero te fazer uma pergunta. E na sua percepção? Em algum momento você é assim? Em algum... Então, é por isso que você está aqui. A psicanálise vai falar, não sei se é só a psicanálise, mas a psicologia fala daquele paciente chamado ego sintônico e o ego distônico. Né? Então, você tem aquele paciente que chega e diz, olha, estou bem, mas já que a minha esposa já pagou mesmo, já ela que marcou essa consulta, mas eu estou bem, não tem problema com nada, eu acho que a gente está precisando de psicólogo é ela, porque aí ele começa a contar da esposa, aí ele começa a falar dele sem perceber que ele está falando dele, não da esposa. É verdade. Né? Verdade. Esse é o famoso ego sintônico. Exato. Né? O ego distônico não, ele já chega lá dizendo assim, cara, tô mal, vim aqui porque preciso de ajuda, não sei mais o que fazer, eu não consigo mais sozinho. É verdade. Né? Isso é mesmo, verdade. Quantas pessoas chegam assim, né? Nessa categoria de sintomas que já a pessoa já não consegue, de fato. Aí vem os pensamentos suicidas, né? Ideação suicida, enfim. Um dos pontos que você aborda aqui, que eu acho que é pra gente... Eu sempre gosto de caminhar assim, né? Para essa... Eu sempre considero que as coisas da teologia, elas estão lá em cima. Então nós estávamos numa crescente, vamos terminar lá em cima. Vamos terminar lá em cima. Beleza.
Então, quando você fala de inteligência emocional e teologia, você é um pastor também, né? Sim. E se tem uma função, um papel na vida de que a gente precisa muito de saúde mental Uau. e de inteligência emocional, é o pastorado. Verdade. Porque eu sempre digo, olha, ser psicólogo não é fácil, mas eu acho que ser pastor é mais difícil. Porque o meu paciente, ele chega no meu consultório, no set terapêutico, ele já tem um contrato que ele vai assinar, ele vai pagar X por sessão, ele vai ficar tantas sessões, no momento certo vai haver o rompimento do contrato, o desmame das sessões, ele vai para casa. Se ele não gostar de mim, ele pagou a primeira sessão, vai embora e diz que não volta mais. E pronto, ele não vai ficar meu inimigo, ele só não gostou, não criou vínculo, não vinculou comigo. Mas quando chegar o dia do aniversário dele, eu não vou precisar mandar uma mensagem para ele, né? Se ele tiver alguma perda lá de um tio, de um primo, ele pode chegar no A não ser que ele te solicite. A não ser que ele peça, né? Mas ele vai chegar lá no meu consultório e vai falar que teve uma perda, a gente vai tratar daquilo e tal. Mas ele não vai reclamar se eu não fui lá, se eu não fiz a cerimônia fúnebre do tio, né? Mas o pastor não. O pastor, ele tem o seu gabinete online 24 horas por dia. Ele não tem um desmame, ele tem que estar ali o tempo todo para aquelas ovelhas. Se chegar no dia do aniversário da ovelha, ele não mandar uma mensagem, ela fica morrendo de raiva. Então, não é fácil ser pastor, ainda que, mesmo não sendo fácil, é glorioso, sim, maravilhoso, porque se eu tenho como referência na minha área de atuação profissional, Freud, Lacan, leio Jung, vou ler os fundadores, os teóricos das minhas disciplinas, e eu tenho eles como referenciais, né, como teóricos. No pastorado eu tenho o melhor. Quer dizer, não é o melhor, eu tenho o único, que é Jesus. Ponto. Né? Então Jesus é a minha referência, é o meu teórico, é minha base. E a gente lembra do Augusto Cury, quando fez aquela sequência de livros, aquele box de livros sobre a análise da inteligência de Cristo. Li bastante, depois eu parei de ler, porque começou a ficar muito repetitivo, né? Aí eu parei de ler o Cury. Verdade. Que ele não me escute, ou que ele me escute e venha aqui dar uma entrevista no Intríade. Pelo menos para refutar. Para refutar, né? Mas inteligência emocional e teologia, como é que você faz esse entrelaçamento aí? Então, sim, Cristo é o nosso ícone, né? A nossa base. E eu vou falar pelo menos de 2 pontos principais. O primeiro ponto principal é que ninguém melhor do que ele para dizer para nós o que é uma inteligência emocional. Você percebe que ele viveu mais ou menos 3 anos com Judas, sabendo que ele era o traidor, colocou ele como tesoureiro, chamou de amigo, pôs sentado na mesa, e o que me deixa mais assim, me chama mais atenção, que o dia que ele disse que o traidor estava com ele, a forma dele tratar as pessoas era tão única que ninguém disse, é fulano, é ciclano, é Beltrano. Não, a forma dele fez com que as pessoas fizessem a pergunta, sou eu? Sou eu? Sou eu? Gostei. Depois eu te explico. Tá bom. É que nós tivemos uma piada que eu contei para ele agora, depois eu te explico. Entende? Então, assim, é o ápice da inteligência emocional. É o ideal, né? E aí, como pastor, se você aprende esse mesmo contexto, fica fácil de você conviver com trigo e com joio sem sofrer. Sim. Tá? Sem adoecer, que é o que estava acontecendo com muitos pastores, inclusive chegando a suicídio, né? Mas ao mesmo tempo cumprindo o seu ministério e o seu chamado como Cristo fez. Esse é um. O outro ponto é aquilo que a psicoembriologia comprova hoje,
que desde o útero nós já temos uma psique, Sim. né? Então, quando quando Maria fala com Isabel e que a criança salta no ventre, dado a todo sentimento e emoção que essa mãe sentiu, aí a Bíblia vai dizer que quem ficou cheia do Espírito Santo foi Isabel e não João Batista, né? Sim. E aí a gente vai também num outro fato curioso, que aquilo tinha que ser no contexto da psicoembriologia, porque só Lucas fala. E Lucas só fala Quem porque era ele é ele? médico, né? Então ele sabia exatamente como funcionava todo esse contexto, ainda que de forma empírica ou intuitiva, Sim. porque não se tinha as comprovações que hoje se pode fazer. Mas era um olhar diferente. Mas era né? um olhar diferente, então era um olhar de conhecimento da área, né? E também o que vai mostrar lá atrás, quando Jacó e Esaú lutam no ventre da sua mãe. Então, ou seja, eles já estavam lutando por uma preferência. Sim. Então, significa que realmente eles tinham já uma psique e que tudo isso ia formar, se formava dentro desse contexto. Embora eu trago uma visão mais científica mesmo desse contexto nesse outro segundo livro, que é Os Bloqueios e Vícios Emocionais, onde eu falo de toda essa construção da psicoembriologia. Mas, a princípio, esses dois pontos estariam entre da psicologia, que é essa psique nossa, com a junção do contexto teológico. E se a gente entende isso, nós conseguimos, então, viver com uma qualidade de vida, exercer o nosso chamado, exercer o nosso ministério, saber quem de fato nós somos, lidar melhor conosco mesmo e, consequentemente, com o outro também. Maravilha, eu acho lindo a Bíblia tem, né, esse respaldo, a Bíblia é um oceano gigantesco, e quando eu olho para isso, quando eu olho para a inteligência emocional, não tem como eu não olhar para Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Não tem. Né? Ali está, assim, o manual de inteligência emocional, está ali. Cumpre aquilo, cumpre lá e você está no caminho. Pronto. Né? E a ideia é essa, né? Que é justamente, aí entra essa presença do Espírito Santo de Deus. Né? Cara, maravilhoso a gente ter psicólogos, psicoterapeutas, sim. Treinadores emocionais. Para nos ajudar nessas lacunas. Isso aí é importante, é lógico que, como alguém da ciência, a gente vai incentivar o tempo todo isso. Né, o funcionamento cerebral, como é que funciona, como é que as emoções funcionam no cérebro, todas as respostas emocionais, os afetos, os sentimentos, a memória, a atenção, enfim, tudo aqui nessa caixa tão fantástica que é o cérebro. Mas não tem como a gente não olhar para a palavra de Deus, né, para o texto sagrado, e eu estou com isso bem fresquinho agora, né, por conta de uma das pregações que eu fiz, sobre o Espírito Santo como aquele paracleto, né, que foi chamado para estar ao lado. Isso. E fazendo uma pesquisa, como se usava essa palavra paracleto lá pelos gregos, por exemplo, era chamado para um especialista. Hoje, por exemplo, quando eu vejo os coaches, né, o coach banalizou um pouco, né, sim, mas ainda tem o seu lugar e eu acho muito importante o papel do coach. Mas eu lembro da ideia de um batalhão de soldados desanimados, com a moral para baixo, o moral para baixo, né? Tristes, desanimados, diante de uma perda, diante de uma batalha fracassada, e que o comandante contratava um paracleto, que era um homem especialista para chegar ali, para dar aquele up naqueles soldados, para animar, treinar. O Espírito Santo veio para isso. Exato. Lá, como esse especialista nas nossas emoções, né, naquilo que a gente não consegue ter inteligência para gerenciar. Poxa, uma pessoa que vive o tempo todo gritando dentro de casa, que já se percebeu, porque se percebe. Se percebe. Né? Talvez ainda não saiba como tratar disso. Se não tiver condições de pagar o psicólogo, o Espírito Santo é grátis. É grátis, é verdade, né? É verdade. Então, busca a ajuda da presença do Espírito Santo. Eu acho que
que isso aí é assim, a Bíblia é uma ferramenta fantástica, maravilhosa. Fantástico. Verdade. Ela assim, eu até costumo dizer, sempre que eu tenho oportunidade, o seguinte: para mim, toda a ciência nasceu da Bíblia. Sim. A única coisa é que Deus não explicou o porquê ele mandou fazer certas coisas. Porque se ele fosse explicar de forma científica, para a gente entender o porquê que ele está dizendo isso, que tamanho seria essa Bíblia? Agora, você imagina, ela do tamanho que ela é, ninguém lê, se ela fosse um pouco maior, Com aí certeza. não ia ler mesmo, né? O próprio Jesus disse, né, que há muita coisa ainda, acho que foi, qual é dos evangelhos, lá no final. João falou que se fosse colocar Fala tudo tudo que Jesus tinha feito, não caberia no Não livro caberia do no mundo. livro. Agora você imagina, né? Imagina a criação de todo o universo, de cada partícula, de cada átomo. Né? A gente descobriu que a ciência, a neurociência descobre, a neurogenética, que a gente não consegue acessar nem 5% de conhecimento do código genético. Pois é. Então, imagina Deus ter que explicar. Eu acho legal aquele cientista que é crente, como é o nome dele, rapaz? Rapaz, eu não vou lembrar o nome do... Lawrence. Não vou lembrar. Poxa, é uma pessoa muito conhecida, que ele fala que Adão e Eva é a amostra que Deus deu do primeiro clone, que Eva foi o primeiro clone que existiu, que o próprio Deus fez, né? Tirou da célula dele e fez da a célula, outra, né? E tirou da costela, da costela onde tem a célula tronco, né? E que depois fechou, foi a primeira cirurgia plástica. Muito inteligente da parte né? dele. E ele é um cientista, né? Então, de fato, a Bíblia é esse... Eu disse um dia desses com relação à Elpa, né? Eu disse a Elpa, ela era como se fosse um encontro de mergulhadores. É, verdade. Que estão mergulhando num oceano da palavra, da Bíblia, e estão lá colhendo tesouros e trazendo para cá. Sim. Então, quando a gente vê pastor Firmino Gouveia, né? Pensa. Esse camarada já foi lá fundo, né? Já foi lá fundo e trouxe pra gente, agora a gente está indo lá mergulhar e assim vai, as gerações vão... Então, a palavra de Deus, e quando você consegue juntar, né, o conhecimento científico e você tem como fundamento e base da sua fé a palavra de Deus, não tem como você não crescer, não amadurecer, não ter mais saúde, né? Eu olho para isso aqui, né, bloqueios e vícios emocionais, como vencê-los, quanta gente, e às vezes são dicas, são orientações que as pessoas... numa lida, diz, puxa vida, olha, isso aqui é tão importante. Né? Eu acho que esse é o papel do pastor também, né? De buscar conhecimento. Claro, eu não vou dizer que todo pastor tem que ser psicanalista. Não. Todo pastor tem que ser psicólogo. Cada um tem a sua área, Cada um né? vai ter a sua área, né? E vai atender essa igreja nas suas demandas. Mas o quanto é importante, eu acho que a área de conhecimento humano, de você aprender a fazer a leitura do ser humano, o pastor precisa. E eu acho que a leitura do ser humano nas 3 esferas, né? Corpo, alma e espírito, porque nós somos isso. Essa tríade. Essa tríade aí. Porque se a gente não atende essa tríade, alguma parte fica deficiente. E acaba prejudicando a outra também, né? Com certeza. Porque você acabou de falar agora há pouco. Tem pessoas que são, num certo sentido, extremamente espirituais, várias conexões com Deus, revelação literalmente. Sim. Mesmo, tá? Mas ela não consegue falar com o filho, ela não consegue falar com o cônjuge, ela não consegue lidar com o outro. Por quê? Porque é explosivo, grita, entende? Então eu entendo que essas pessoas, dentro do contexto espiritual, tá ok. O que está faltando? O ajuste do emocional. Né? Sim. Raramente, às vezes, ela vai no médico para tratar do corpo, mas ainda assim, hoje é até melhor entendido pelas pessoas do que anteriormente. Antigamente também nem isso se fazia. Então, se a gente atender a igreja nessas 3 esferas, eu acho que nas próximas gerações nós teremos uma igreja bem mais estruturada, mais saudável. É que os outros não foram bons? Não, eles foram. Foram excelentes, foram ótimos no nível que dava para eles ser. No seu tempo, na sua realidade. Tempo, na sua realidade. Agora, eu não posso negligenciar que nós estamos num outro tempo, numa nova realidade e querer viver só aquela lá atrás. Foi muito bom para o tempo. Agora precisamos de um novo tempo.
É a minha percepção. Hoje você, como pastor, está pastoreando uma igreja aqui em Belém, está completando 2 anos. Fala um pouco, sabe? Sim, hoje nós estamos na Comunidade Batista da Restauração, a CBR, Belém, que é ali na Travessa Barão, quase esquina com a João Paulo, né? Nós estamos ali completando 2 anos agora, inclusive vai ser o 15º ano, aniversário, dia 2 agora, no sábado, mas... consequentemente, também 2 anos que eu assumi a presidência da igreja, que foi exatamente na mesma data de aniversário que eu resolvi assumir. E nós estamos trabalhando ali com essa ideia de restauração, mas nesse sentido dessa tríade aí, a gente tem pegado essa visão, a gente acredita, eu acredito que Deus me deu esse ministério, né? Foi o que você disse, todo mundo precisa ser? Não, cada um tem o seu ministério, então exerça bem o seu ministério. Só que, na minha visão, para mim foi dado esse ministério, então eu preciso colocar isso em prática, e a gente tem trabalhado com os nossos congregados ali, as pessoas que estão conosco nessa área, nesse viés. Que maravilha. Então, dia 2 de dezembro, 2 anos da comunidade Batista da Restauração, e 2 livros vão ser lançados. Olha, tá tudo no 2, né? Exatamente. Olha só, 2 livros serão lançados. Isso. O Impactos e Contribuições da Inteligência Emocional. E Relacionamentos, a Verdade Nua e Crua. Escrita por 2 pessoas. Escrito por 2 pessoas. Nós estamos no profético, viu? Tá profético isso aí. Pastor Anderson, que prazer ter você aqui. Obrigado. Eu acho que você vai ter que voltar para a gente falar sobre esse livro, em outro momento. Sim, será um prazer. E sobre, depois, no próximo também. O terceiro também, né? Trazer você e a sua esposa aqui para a gente falar. Esse ano de 2024, eu instituí na comunidade Altar, na nossa igreja, a gente todo ano tem uma temática, será o ano da família. Né? Então, vamos querer você ir lá. Opa! Né? Será um prazer poder estar esse lá. Tema, né? Com certeza. Que maravilha. Muito obrigado. A gente vai estar... vai pedir para colocar aí, né, todas as informações. Para você que quer conhecer o pastor Anderson como pastor, vai estar aqui o endereço lá da comunidade que ele pastoreia há 2 anos, e já pode até anotar na sua agenda no próximo dia 2, próximo sábado, o lançamento desses 2 livros e também a celebração dos 2 anos da comunidade Batista da Restauração. Exatamente. Meu amigo, muito obrigado. Foi ótimo o nosso papo, muito bom. O tempo passa muito depressa, a gente só pincelou aqui, porque é muito vasto, o tema, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Se deixar, eu sei que você vai falar, né? E eu também daqui do meu lado. Então, com certeza. Mas foi um bom papo, eu acho que deu para... Eu não fui Faustão, não, dessa vez. Deu para a gente ouvir o nosso convidado e foi muito bom. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo lançamento dos livros. Obrigado, né? Eu amo livros, já vai lá para a minha estante, né? Já vou, quer dizer, vai para a minha estante? Não. Eu vou ler primeiro. Depois para a estante. Né? Depois vai para a estante. Né? Sei que a Raquel vai ler também, porque ela gosta de ler. Enfim, gente, que prazer. Foi um programa maravilhoso. E é por isso que você vai mandar esse programa para muita gente. O episódio de hoje foi muito bom. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora. Depois eu me inscrevo. Não, já faz. Para aí. Parou? Agora vai lá, se inscreve, aciona lá o sininho para você receber todas as notificações daquilo que a gente está lançando de novo aqui. E tem muitas novidades, estamos chegando no final do ano e já pensando como será o ano de 2024, debaixo da bênção e da graça de Deus. Tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser.